Bom, para falar de transferência, eu acho que o importante é se perguntar o que era no início da psicanálise, né? No início era o amor. Isso é uma das coisas que o Lacan fala no Seminário 8, que é sobre a transferência, né? Por que no início era o amor? Se a gente for pensar até na fase pré-psicanalítica, em que Breuer e Freud trabalharam muito juntos e eles publicaram os estudos sobre histeria, lá tem o caso clínico da Ana O, que foi atendida pelo Breuer, né, e que na verdade o nome verdadeiro dela era Berta Pappenheim, isso é muito conhecido pela psicanálise. Quando teve esse atendimento, houve um enamoramento da parte da Ana O pelo Breuer, só que o Breuer ficou muito sem saber como lidar com aquilo e ele foge dessa situação muito por conta de um ciúme que rolou da esposa dele, né, que ela falava que ele estava sempre falando dessa paciente. Então no início era o amor, só que onde, né, o Breuer foge, né, o Freud percebe que ali estava o ponto em que se inicia um trabalho de análise, né, é o que a gente chama na teoria como transferência, o amor de transferência. Nesse ponto Freud não fugiu, Freud deu continuidade a isso, né, ele se serviu desse amor. Claro que um analista ele não vai se aproveitar disso de uma forma a entrar naquele jogo amoroso do paciente. Ele vai receber esse amor, mas ele vai fazer o manejo disso, é o que a gente chama do manejo da transferência. Então ele tem que trabalhar com isso. De que maneira? Uma das coisas mais importantes nesse manejo é que ele não responda às demandas do paciente. Porque a gente sabe que Freud, na descoberta do inconsciente, muito que ele postula na interpretação dos sonhos, ele postula que o sonho é a realização de desejo, né? Então aí, a partir da descoberta do inconsciente, muito por conta dessa manifestação do inconsciente, que é o sonho, na descoberta do inconsciente, ele descobre o que é da ordem do desejo. O desejo é sempre inconsciente, né? Então esse desejo, na verdade, está bastante diferente do que, embora a gente possa achar, do que é o que a gente quer, o que é da ordem da demanda, né? Querer e desejar são coisas completamente diferentes. Então, por que negar essa demanda, né? Assim, não responder à demanda do paciente? Porque, no fundo, o que ele está demandando não é necessariamente da ordem do desejo dele. Na verdade, ele está demandando algo que, se a gente responder, ele muito provavelmente vai falar assim, não era bem isso que eu queria. Então, é de uma outra forma que tem que lidar, até para que nessa não resposta, oferecendo nada mais do que a falta para esse paciente, ele possa elaborar um saber a respeito do seu desejo, que é um desejo inconsciente. Normalmente, quando a gente recebe um paciente na clínica, né, são pacientes que estão acometidos de um grande sofrimento. Invariavelmente, esse sofrimento é da ordem amorosa, mas da ordem amorosa em contato com todos os tipos de pessoa, pode ser de parceiro, amoroso, pode ser pai, mãe, filho, colega de trabalho, amizade. Isso está sempre em jogo ali, no discurso do sujeito. Então, o que a gente visa, né, nessa escuta do discurso do sujeito é o eros, que a gente chama, né, essa parte erótica do sujeito, essa questão amorosa. Né? A gente costuma dizer como que faz, o que proporciona, né? O que uma análise proporciona ao sujeito. Né? Não se trata de fazer o bem ao sujeito. Primeiro que a gente não sabe o que seria o bem para ele. Né? Cada um almeja alguma coisa e não necessariamente é da ordem do que a gente acredita que seria o bem. Então isso está fora de cogitação. O que a gente visa ali na escuta daquele discurso é a questão erótica daquele sujeito. De que maneira aquele sujeito se posiciona numa relação amorosa, seja ela de qual cunho for. De que maneira ele se posiciona, de que maneira ele se relaciona com o outro, que a gente chama de objeto, né? A questão da relação objetal. O próprio Lacan trabalha muito essa relação de objeto no Seminário 4, que é sobre a relação de objeto. Então, está tudo ali, né? A questão neurótica do sujeito está na questão amorosa. E se para a gente não dizer apenas na neurose, né? Se a gente for pensar exatamente numa outra estrutura, na psicose, existe a erotomania, né? A maneira maníaca do psicótico de se apaixonar e de acreditar demais naquilo que acaba sendo uma construção delirante, né? Então a questão amorosa está na ordem do dia, de todo sujeito. Isso é o que a gente escuta na clínica no dia a dia. A transferência ela é fundamental para que haja um trabalho de análise. Na verdade, é a condição fundamental para que haja um trabalho de análise. Porque a transferência se trata
desse amor direcionado ao saber, vai ser direcionado à figura do analista, mas no fundo, por quê? Porque o sujeito supõe um saber na figura daquele analista. É como se ele acreditasse, apostasse que o analista soubesse sobre o sofrimento dele, soubesse sobre o que ele sofre, qual é a neurose dele, o porquê dos sintomas dele. Então, a transferência, o amor de transferência se trata necessariamente disso, supor um saber na figura do analista. Então, se não houver transferência, não há trabalho de análise, só há trabalho de análise se houver transferência. Então, isso é fundamental. Freud, ele nunca falou, em lugar nenhum da obra dele, que o analista ele não podia amar o paciente. A gente sabe que muitas vezes a gente tem uma certa simpatia maior por um ou outro paciente. Isso não há problema nenhum. E o que extrapolar, a gente tem que trabalhar na nossa própria análise, onde a gente a gente passa por essa questão da transferência, né? O que não pode é porque, assim, no manejo da transferência, você não pode fazer comparecer essa preferência para um outro paciente. Aquilo ali não pode atrapalhar a condução da análise, né? Na condução da análise, você tem que se abster de estar nesse lugar de sujeito. Então, essa preferência, esse amor, essa simpatia maior por um e talvez não tanto por outro, isso não pode interferir no processo de análise, né? Então, assim, se a gente for pensar se há transferência dos dois lados, eu acredito que não se trata de você receber um paciente na clínica e simplesmente marcar um horário como se isso fosse uma coisa muito óbvia. De alguma forma, o analista também elege aquele paciente, sem dúvida. A gente sabe que muitas vezes, quando alguma coisa não bate, quando é um caso complicado para a nossa própria neurose, bate em alguma questão íntima nossa que está difícil a gente trabalhar na nossa análise, assim, claro que isso é muito raro, né? Porque o analista, ele trabalha incessantemente na análise, ele tem que ter um trabalho árduo de análise, né? Mas inevitavelmente um ponto ou outro, ele vai acabar se ensurdecendo a respeito daquilo que está sendo dito pelo paciente. Então, quando alguma coisa dá uma desencaixada ali, quando impede de alguma forma que a gente escute de uma forma analítica aquele paciente, depois de um tempo a gente dá uma percebida que a gente não fez com que aquela análise pudesse ir à frente. Não se trata apenas do analisando que ele vai escolher se ele vai ficar em análise ou não, né? Isso também tem um dedo do analista, né? Mas claro que lembrando que isso tem que ser sempre trabalhado na própria análise e na supervisão dos casos clínicos. Eu acho que uma coisa importante a ser mencionada é que o analista ele não sabe quando nem como essa transferência vai se estabelecer. Pode ser simplesmente por um nome, pode ser simplesmente porque foi indicado por alguém muito querido, pode ser um cartão que chama atenção, ou pode ser ao longo das primeiras sessões ali, se ele vai se sentir à vontade a ponto de querer se engajar num trabalho de análise com aquele analista ou não. Isso a gente não tem esse saber. A gente vai passando por isso aos poucos e vai escutando, inclusive no discurso do paciente. Muitas vezes ele vai trazer sonhos em que o analista esteja nesses sonhos, ou até um certo retorno, eu estou me sentindo um pouco melhor vindo aqui, ou então, não, estou me sentindo péssimo, mas isso está sendo importante, porque não se trata de se sentir bem em análise. A análise é desconfortável, é difícil, é doloroso, é sacrificante. Eu costumo dizer que só corajoso faz análise, né? Assim, covarde não consegue suportar isso, mas é assim, muito importante. Então, essa coisa da transferência a gente não sabe nem como, nem quando se dá, mas o analista ele está apto a escutar, a perceber, a observar quando está se dando, como está se dando e de que maneira é a melhor maneira para manejar essa transferência. Porque faz diferença quando você está atendendo um neurótico e dentro da neurose é neurótico obsessivo ou neurótico histérico. Ou então quando você está atendendo um psicótico. Um perverso, eu nem diria tanto que o perverso é raríssimo chegar à clínica, mas às vezes chega, para chegar lá e tentar horrorizar o analista e sai fora. Mas assim, fica complicado a gente pensar em falar em transferência com o perverso. Mas se a gente for pensar tanto na neurose obsessiva quanto histérica e na psicose, a condução da análise é bastante diferente. Então o manejo da transferência vai ser necessariamente diferente.
né? Então, por isso, nesse primeiro momento que a gente chama de entrevistas preliminares, é um momento que, principalmente, assim, além de escutar a história do sujeito, perceber do que ele sofre, o que ele está demandando ali, qual a postura dele na vida, diante dos outros, né? O importante é a gente tentar fazer aquilo que o Freud falava, tem que ser o mais rápido possível, ao mesmo tempo que não tem como ser tão rápido. É uma coisa meio paradoxal, é fazer o diagnóstico. É saber de que estrutura se trata. E essa estrutura, como a neurose, que tem, né, a neurose obsessiva, a neurose histérica, é saber de que neurose se trata, para aí poder fazer uma boa condução de análise. Não é por acaso que a transferência se estabelece, né? Não é do nada. Na verdade, há algo que captura aquele sujeito para que ele suponha um saber naquele analista. E nesse sentido, eu vou citar um dos aforismos mais conhecidos de Lacan, que é: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então ele faz uso da linguística de Saussure, de Jacobson, né? Então ele usa muito a questão dos significantes. Eu costumo dizer que é um ponto significante, que de repente ele enxerga ali no analista, que ele é fisgado por aquilo e aquilo já começa toda uma fantasia ali. É a mesma forma que se estabelece uma relação amorosa. A gente não sabe dizer necessariamente por que ama alguém. Tem alguma coisa ali que te captura. Essa alguma coisa sempre ficam faltando palavras. A gente nunca sabe identificar perfeitamente onde é. Então é isso que eu chamo assim, é um ponto significante que te fisga. E nesse sentido, é possível a gente facilitar de alguma forma essa transferência. Se trata ainda do manejo de transferência, né? Sacar minimamente no discurso daquele sujeito quais são os significantes privilegiados e de que maneira você vai poder fazer o uso desses significantes privilegiados para poder proporcionar essa transferência. Mas sempre lembrando que a gente não tem a garantia. A gente não sabe como nem quando a transferência nasce, mas a gente tem materiais para fazer todo esse trabalho, né? Aposta-se nesse trabalho e na maioria das vezes a gente consegue estabelecer essa transferência.